Radja Nainggolan nunca foi apenas mais um jogador de futebol. Dentro de campo, ele era sinônimo de raça, força e entrega total. Um verdadeiro guerreiro da bola. Fora dele, colecionava polêmicas, declarações explosivas e atitudes que dividiam opiniões. Mas houve um momento em especial em que o mundo inteiro parou para aplaudir o belga. Uma atitude que fez todos esquecerem, por um instante, as manchetes negativas e o enxergarem de outra forma. No vídeo de hoje, eu irei te explicar dessa nobre atitude do meia belga. Radja Nainggolan nasceu em 4 de maio de 1988, na cidade de Antuérpia, na Bélgica. Filho de pai indonésio e mãe belga, ele cresceu em um ambiente familiar marcado por dificuldades emocionais e financeiras. Quando ainda era muito pequeno, seu pai deixou a família e voltou para a Indonésia, deixando Radja e sua irmã gêmea, Rihanna, sob os cuidados da mãe, Lizzie Bogaerts. Essa ausência paterna marcou profundamente o jogador, que sempre foi muito próximo da mãe. Na adolescência, Radja conciliava os estudos com sua paixão pelo futebol, treinando nas categorias de base do Germinal Beerschot, clube local que abriu as portas para o seu talento. Era visto como um garoto obstinado, que não se intimidava diante de jogadores mais velhos ou fisicamente mais fortes. Fora de campo, ajudava a mãe em casa e mantinha uma relação protetora com a irmã gêmea, que também se interessava por futebol. A perda da mãe, em 2010, foi um dos momentos mais dolorosos de sua vida, mas na época da adolescência, ela foi sua maior incentivadora. Lizzie acreditava no potencial do filho e fazia de tudo para que ele pudesse comparecer aos treinos, mesmo quando as dificuldades financeiras apertavam. Essa base familiar, marcada por luta e resiliência, moldou o caráter do jovem Radja, que aos 17 anos já chamava a atenção de olheiros e estava prestes a dar o salto para o futebol profissional. Foi nesse período de transição entre a adolescência e a vida adulta que Radja consolidou não apenas seu estilo aguerrido de jogar, mas também sua mentalidade de nunca se render. Apesar de ter dado os primeiros passos no futebol na Bélgica, Nainggolan teve como primeiro clube profissional o Pacienza em 2005, disputando a Série B italiana. Sua raça e personalidade o levaram ao Cagliari em 2010, e foi essa visibilidade no Cagliari durante 4 anos que fizeram com que times maiores do futebol italiano cogitassem sua contratação, já que seu desempenho não estava passando despercebido. Radja Nainggolan desembarcou na Roma em janeiro de 2014, vindo do Cagliari, inicialmente por empréstimo com opção de compra. O belga, já conhecido por seu estilo combativo e pela capacidade de unir marcação forte com chegada ao ataque, rapidamente caiu nas graças da torcida giallo-rossa. Seu visual inconfundível, o moicano, as tatuagens e uma postura irreverente combinavam perfeitamente com sua forma de jogar. Intenso, destemido e sempre disposto a se entregar por completo em campo. A passagem de Nainggolan pela Roma foi uma passagem de sucesso, com ele fazendo grandes campanhas pelo time. É claro que naquela época era difícil sonhar com o título do campeonato italiano, já que a Juventus dominava o campeonato nacional. Ainda assim, ele chegou a fazer boas parcerias de meio campo com Daniele De Rossi e Miralem Pjanic, por exemplo. Ganhando o apelido de Ninja pela sua personalidade e pelo fato de sempre ser aguerrido em campo e proteger seus companheiros, Nainggolan acabou ajudando a Roma também a fazer uma campanha histórica na Liga dos Campeões. Além do sucesso no campeonato italiano, conseguindo ajudar a Roma a conquistar grandes posições na tabela, o Nainggolan fez parte do time que conseguiu o melhor rendimento da Roma nos últimos anos numa competição internacional, que foi na Liga dos Campeões temporada 2017-2018. Naquela oportunidade, aquele time da Roma conseguiu desbancar o Barcelona, que tinha ainda Messi e Luizito Soares. Após tomarem 4-1 na partida de ida, no Estádio Olímpico de Roma, Nainggolan e companhia conseguiram reverter o placar,
fazendo um 3-0. Depois eles acabaram caindo nas semifinais para o Liverpool do Mohamed Salah, mas o Nainggolan foi um dos pilares daquela campanha histórica. Após uma temporada de 2017 e 2018 muito boa, o Nainggolan acabou acumulando alguns problemas disciplinares na Roma e mesmo com ele tendo uma grande identificação com o clube e com a torcida, o desgaste com a diretoria foi inevitável e até por isso, para a temporada seguinte de 2018-2019, ele acabou indo para outro time, a Inter de Milão. Nainggolan chegou na Inter de Milão em 2018, na época por 38 milhões de euros. O meia belga foi um pedido direto do então técnico Luciano Spalletti, que havia trabalhado com ele na equipe da Roma, e foi inclusive sendo treinado pelo Spalletti que ele tinha vivido a fase mais artilheira até então da carreira. Só que a passagem dele pela Inter de Milão acabou sendo muito tumultuada, sem o mesmo sucesso da passagem pela Roma, até porque ele teve alguns problemas físicos e algumas lesões. No ano de 2019, tudo mudou para Radja Nainggolan, e a gente pode dizer que mudou de uma maneira bem negativa. Ele, que até então estava focado em tentar dar a volta por cima e justificar o alto investimento feito pela Inter de Milão no seu futebol, passou a lidar com um baita drama na sua vida pessoal. O jogador, conhecido pela sua energia dentro de campo, se viu diante de uma batalha muito mais difícil fora dele: estar presente para apoiar Cláudia, sua esposa, durante um tratamento árduo e delicado de câncer. Cláudia Lai acabou sendo diagnosticada com câncer de mama. E se lembram que lá no começo da história do Nainggolan eu tinha citado quão ligado ele era na sua mãe até pela ausência do pai? Pois é, saibam que a mãe do Nainggolan, a Lizzie, ela acabou falecendo de câncer de mama. Então quando ele viu a sua esposa Cláudia tendo o mesmo problema que a mãe teve no passado, ele ficou absolutamente tocado e em choque. Com isso, a situação familiar foi determinante para o andamento da carreira do Nainggolan. Nessa fase que ele estava tentando se reerguer na Inter de Milão, o poderoso Manchester United estava interessado na sua contratação. Mas ainda assim, o Nainggolan resolveu sair da Inter de Milão, só que não para jogar no United, e sim para jogar num time menor do futebol italiano, o Cagliari, time que ele havia já defendido lá no começo da carreira. Só que essa troca de clube dentro do mesmo país tem uma explicação. Em Cagliari, a Cláudia poderia contar com mais proximidade da família e amigos durante o tratamento para o câncer. Então, o Nainggolan fez essa transferência pensando no bem-estar da esposa e, obviamente, em estar próximo dela para poder ajudá-la também. Na época, o presidente do Cagliari, o Tommaso Giulini, atendeu ao pedido feito pelo Nainggolan de voltar ao clube para poder auxiliar a esposa no tratamento. E a Inter de Milão também deu o aval para que a transferência acontecesse. O Nainggolan sempre deixou claro que a prioridade dele era a sua família. Durante as entrevistas, falou abertamente sobre a luta da esposa contra a doença, relembrando com dor a perda da sua mãe pela mesma causa. Ele tentou manter-se competitivo em campo, mas o peso emocional era visível. Havia partidas em que ele parecia jogar mais pela força da camisa do que pela própria energia de antes. Foram meses árduos de tratamento e que mexeram muito com o Nainggolan e sua esposa psicologicamente. Mas felizmente, em setembro de 2020, a Cláudia anunciou que havia vencido a doença que tanto a desafiou, compartilhando sua alegria e alívio com seus seguidores nas redes sociais. Em um gesto emocionante, ela escreveu: "Desculpe, mas preciso celebrar minha vitória", mostrando que, apesar das dificuldades e do medo que o câncer a trouxe, a esperança e a determinação haviam prevalecido, e obviamente, com muito apoio de Nainggolan. Essa mensagem não apenas marcou um momento pessoal de triunfo, mas também serviu de inspiração para todos que acompanhavam sua jornada, mostrando que a luta contra o câncer, embora árdua, pode ser vencida com coragem, apoio e fé. Hoje, Cláudia segue com sua vida ao lado do companheiro Radja e de suas duas filhas, Aisha e Miley, formando um núcleo familiar cheio de amor e união. Embora não haja atualizações públicas recentes sobre sua saúde, o fato de ela ter superado o câncer continua sendo um testemunho poderoso da sua força, resiliência e capacidade de enfrentar desafios aparentemente impossíveis.
Após essa passagem pelo Cagliari para que pudesse estar próximo da família e, obviamente, auxiliar a sua esposa na luta contra o câncer, a carreira do Nainggolan não foi mais a mesma. Essa é a grande verdade. Nunca mais teve o mesmo destaque que teve na época da Roma, e com o tempo passou a defender equipes de menor expressão. Em 2023, por exemplo, ele chegou a defender o Spal, que é um time pequeno da Série B do futebol italiano. Até mesmo no futebol da Indonésia ele chegou a se aventurar. Até que em janeiro de 2025, Nainggolan retornou com a sua família para a Bélgica, para poder jogar no Lokeren-Tense, equipe da Challenger Pro League. Falando sobre sua carreira na seleção da Bélgica, apesar de ele ter vivido grandes momentos na Roma, a verdade é que pela seleção ele nunca teve o mesmo nível de importância. Outros jogadores como Kevin De Bruyne, Eden Hazard e Romelu Lukaku sempre foram mais protagonistas, e a verdade é que Nainggolan acabou ficando restrito a uma participação na Euro 2016. Nunca jogou uma Copa do Mundo. No fim de tudo, a carreira de Radja Nainggolan foi marcada por uma combinação singular de talento, intensidade em campo e polêmicas fora dele. Todos sabiam que era um jogador que adorava noitadas, gostava de fumar nas concentrações e hora ou outra se envolvia em alguma briga. Só que quando foi necessário que o Nainggolan apoiasse a sua família num momento extremamente delicado, ele abriu mão da possibilidade de jogar em um gigante como o Manchester United e numa liga extremamente glamourizada como a Premier League, para poder cuidar da sua esposa e ver o bem-estar do seu núcleo familiar. Então, em meio a tantos gols, vitórias e grandes campanhas, a verdade é que a maior vitória da carreira de Radja Nainggolan, o Ninja, foi ter auxiliado a sua esposa a vencer a mesma doença que no passado havia tirado dele a sua mãe. E aí, agora eu queria saber de você, qual é a sua lembrança de Radja Nainggolan? Meio campo ex-Roma, ex-Inter de Milão e obviamente ex-seleção belga. Comenta aí e comenta também o que você achou dessa atitude dele de largar tudo, todo o alto nível para poder ajudar a sua esposa. Agora, eu quero te convidar a acompanhar outros especiais de domingo. Aqui, por exemplo, eu te conto sobre a história do Robinho Júnior, que é o filho do Robinho. E aqui eu te conto se realmente o craque Neto foi craque. Quanto a esse vídeo, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe. Semana que vem estamos juntos para mais um especial. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!